Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Vamos estudar a lição de número 3, esperando a volta de Jesus. Essa volta, ela é uma volta iminente. Eu vou estudar esta lição do ponto de vista do arrebatamento, porque quando nós falamos em volta de Jesus, normalmente a gente aplica tanto a fase do arrebatamento, né? Arrebatamento, como a fase da segunda vinda em glória. Segunda vinda em glória, certo? Então, nós vamos falar de um todo aqui, tanto do arrebatamento como da segunda vinda. Mas como esse assunto é muito plausível para nós que somos cristãos, nós vamos falar muito sobre a nossa grande esperança, que é o arrebatamento da igreja. Nós temos aqui, o primeiro tópico, aguardando a volta do Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho através de uns desenhos que eu fiz aqui, os irmãos vão ver aqui. A primeira pergunta é: onde mora Deus? Nós temos aqui os céus, Deus habita nos mais altos céus. Esses céus aqui foram criados por Deus, depois Deus criou a terra, tá certo? Então, nos céus, aonde habita os anjos, nós temos aqui uma cidade. Essa cidade é conhecida como a Nova Jerusalém. Você pode ver isso lá em Apocalipse, capítulo 21, tá bom? Lá em Apocalipse você vai ver que essa cidade, João viu ela quando ele subiu na revelação, quando João sobe aqui, o anjo leva em cima de um monte. Tá vendo aqui? Monte Sião. Esse monte aqui, é o monte original de Deus, aonde João teve a revelação desta cidade. Essa cidade aqui, ela tem 3 portas para cada lado. Você pode ver isso em Apocalipse 21. Essa cidade tem 12 fundamentos, que estão escritas nelas o nome dos 12 apóstolos. Nós vamos ver que a escatologia, ela se resume como? Na oração que os discípulos fizeram, que Jesus ensinou: venha a nós o teu reino. Como é isso? O reino de Deus deve ser satisfeito tanto nos céus como na terra. Mas como isso acontece? Acontece porque Jesus, ele morre na cruz do Calvário. Ele salva os homens, trazendo do meio dos homens os salvos, que é a igreja. Essa igreja está aguardando a vinda de Jesus para que seja arrebatada. Em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, nós vemos que a igreja será arrebatada para a casa do Pai, que é em cima do monte. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Dentro da cidade está cheia de moradas, aonde todos os salvos entrarão nela pelas portas. E através da morte de Jesus na cruz do Calvário, que Jesus morreu lá no Gólgota, chamado Caveira, certo? Que até hoje parece uma caveira lá. Vocês podem ver isso nas fotos da internet. E vocês veem aqui, em Gênesis 3:15, Deus travou uma batalha entre o próprio Deus e Lúcifer para salvar o homem. Essa luta está travada porque o homem, ele peca. Como ele peca, Deus agora, por intermédio de Jesus, salva os homens. Esses homens salvos são chamados de igrejas. E a igreja espera o arrebatamento dele nas nuvens. Jesus virá nas nuvens. E essas nuvens vêm do céu. Não essas nuvens aqui atuais, são as nuvens que estão lá no céu. Segundo a Bíblia, Lúcifer disse: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então Lúcifer, ele sabia que havia nuvens aqui, nuvens por aqui. Por quê? Porque Deus, ele fez todas as coisas. E nós sabemos que a terra foi feita do meio das águas. Então há muitas águas, certo? Por aqui, segundo Pedro, capítulo 3, você vê que há muitas águas por aqui.
e a terra foi feita no meio das águas. Segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz que o Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas. Enquanto a terra ainda era pequenininha, naquela época, pequenininha, então não havia forma. Então Deus foi dando forma, e está aqui a terra, com toda a forma e os homens habitando nela. Beleza. Então, nós vemos que foi necessário a vinda de um Redentor. Esse Redentor é visto lá em Levítico, capítulo 25, versículo 47 e 48, porque esse Redentor, ele viria como? Ali há uma ilustração. Se você ler aquele texto, você vai tomar como base que aquele homem que vende a propriedade, nós vemos ali a lei da propriedade e a lei do resgate. Como isso acontece? Acontece que quando alguém fica pobre, vende a propriedade e ela tem direito de resgate. Segundo Levítico, capítulo 25, versículo 47 e 48, somente um dos seus irmãos poderia resgatar. E um desses seus irmãos, que é um da humanidade, quem resgatou a humanidade foi, na verdade, Cristo, lá na cruz do Calvário. Então ele resgata a humanidade, que é exatamente os homens, para Deus, faz a igreja, e a igreja espera o arrebatamento de Cristo nas nuvens. Vocês podem ver também aqui, ó, lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 fala da Nova Jerusalém. Vocês veem que lá os espíritos dos justos que estão aperfeiçoados estão lá na Nova Jerusalém, na cidade. Todos aqueles que morrem vêm para a cidade esperar a ressurreição do corpo. Esses homens estão lá esperando exatamente que Jesus venha com arcanjo, com os anjos e toque a trombeta, a fim dos mortos em Cristo reviverem. E em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 22, está escrito que quem chega lá, chega nas mansões celestiais, que é no Monte Sião, esse monte aqui, certo? Em cima tem uma cidade. Essa cidade é a cidade do Deus vivo, conforme Hebreus 12, 22, a Jerusalém celestial, aonde estão todos os anjos, miríades e miríades de anjos, aonde essa cidade será a cidade permanente, tá certo? Que nós estamos esperando Jesus a qualquer momento. E Jesus, quando vier arrebatar a igreja, ele sairá da casa do Pai, que é a cidade. Ele virá até as nuvens. E das nuvens arrebata a sua igreja que está na terra. Vemos que essa cidade está nos céus. Os céus, onde a Bíblia registra que há o terceiro céu, que há o paraíso. A Bíblia diz que Paulo foi até o terceiro céu, foi ao paraíso, segundo ele, ou no corpo, ou no espírito, eu não sei. Acredito que seja uma modéstia dele de não revelar. Porém, João, quando ele sobe na ilha de Patmos, em espírito, a Bíblia diz que ele foi em espírito. Ele revela que foi em espírito. Então, diferente de Paulo, né? Que ele disse, eu não sei se foi na carne, se foi no espírito. Porém, João, ele vai até a cidade, que está no terceiro céu. Paulo, ele vai tanto ao terceiro céu, a cidade, como ele também vai ao paraíso. Essa região do céu, tá bom? Temos aqui um outro desenho que eu fiz aqui, onde Jesus ele vai descer para arrebatar a igreja para a cidade. Aqui é a cidade, tá bom? Cidade Nova Jerusalém, tá certo? A cidade Nova Jerusalém. Então essa cidade é dos santos, dos salvos. Porém, na segunda vinda, olha aí, é diferente. Segunda vinda será o milênio. Essa segunda vinda em glória, será o milênio. Aí nós temos aqui a terra, que será governada por Cristo nesse período. Cristo governará na terra, através da cidade que desce do céu. A cidade está descendo, certo? A cidade está descendo porque a cidade
é a habitação de todos os santos salvos da igreja, que é o governo de Cristo, todos os santos, sacerdotes, reis, que vão governar sobre os habitantes da terra nesse período, do milênio, tá certo? Do milênio. Então, quando Jesus vier a segunda vez, todo olho verá, acontecerá também ressurreições, tá certo? Então, na segunda vinda também acontecerá ressurreições, tanto no arrebatamento, tá certo? No arrebatamento também acontecerá ressurreições. Então, as ressurreições, olha aqui, um túmulo aqui, ó, dos mortos, as ressurreições vai se dar tanto no arrebatamento quanto na segunda vinda. Como é que vai ser isso? Quando hoje um salvo morre, o corpo vem para a sepultura, vem para cá, certo? O corpo vem para cá. Porém, a sua alma, o seu espírito, vem para cá, vem para a cidade. Irmãos, onde é que você leu isso? Lá em Hebreus, capítulo 12. Lembra? Aos espíritos do justo aperfeiçoados. Tá bom? Então você vai ver isso lá no capítulo 12, a partir do versículo 20 em diante, que fala sobre vocês têm chegado à cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, por que os espíritos do justo aperfeiçoado vêm para cá? Porque eles estão esperando o futuro da eternidade. Como é esse futuro da eternidade? É que eles estão em almas nuas, sem corpos. E essas almas nuas voltará a ter corpo. Como? Através da ressurreição. Então, eles estão aqui na cidade, tá certo? No futuro da eternidade, a qual estão aguardando o arrebatamento para a ressurreição do seu corpo, que está aqui na sepultura. Então, o que é que isso acontece é que há um estágio na cidade, esse estágio é chamado de presente, porque Deus, ele tanto é do passado, como do presente, como do futuro. Deus, ele é o que era, o que é e o que há de vir. Então, esses são os três tempos da eternidade. O tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Isto se referindo a nós, porque Deus é eterno, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Então, no passado, Deus projetou. No presente, Deus está lá com os anjos, com Enoque, com Elias. Por quê? Nesse tempo aqui existe um lugar aonde está Elias, Enoque, tá certo? Diferente de um outro lugar, porque aqui há vários lugares. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, existe a morada de Elias, de Enoque, que é diferente da morada dos espíritos, que estão com almas nuas, sem corpos. Então, aqui eles estão aguardando o arrebatamento da igreja para que eles sejam unidos novamente no seu corpo que está na sepultura. Então, o arrebatamento se dará exatamente para a ressurreição dos mortos. Segundo a Bíblia, isso vai acontecer primeiro, depois nós, os vivos, serão arrebatados. Primeiro a ressurreição dos mortos, depois os vivos. É uma bênção, né? Para quê? Para que nós estejamos também uma vida como a de Enoque, de Elias, em estágio completo, perfeito, na eternidade. Nós vamos estar com Cristo. Recapitulando aqui a nossa aula, estamos aqui com outro desenho para mostrar aqui como vai ser o arrebatamento da igreja. Nós temos aqui o terceiro céu, o paraíso, a Nova Jerusalém, tá certo? Que de Deus desce, está descendo. O arrebatamento, Jesus vem nas nuvens, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17, e ele vem para salvar os homens que são
a igreja que está na terra. Ele vem salvar o corpo, porque em espírito nós já somos salvos. Estamos na terra esperando ser arrebatados. Nós temos aqui a segunda vinda de Jesus, que é a vinda em glória, que todo olho verá, será para o milênio na terra, certo? Vocês podem ver também aqui, na casa do Pai, João 14, 1 e 3, só relembrando, há muitas moradas, que é na cidade, essas moradas. Aqui nós temos a eternidade, lembrando aqui, que é 3 tempos, era, é e vir, que é o que Deus disse, eu sou aquele mesmo. Eu sou o mesmo que era, que é o que há de vir. Nós temos o Monte Sião, tá vendo? Ó, Monte Sião aqui, que está aí lá em Apocalipse, que João sobe até esse monte aqui, ó, bem gigantesco. E esse monte, ele termina em cima dele, lá no cume, tem uma cidade, que é a cidade de Deus, onde tem 3 portas de cada lado, tá vendo? Essa é a cidade chamada Nova Jerusalém. Vocês vão ver isso lá em Apocalipse, que há 12 portas, 12 fundamentos. É a cidade que tem fundamentos, que Abraão aguardava. Abraão só vivia em tenda, cabanas, agora ele vai morar em uma cidade que tem fundamentos. É uma bênção do céu. Então aqui nós estamos esperando o nosso Redentor, né, para poder salvar os mortos que estão dormindo. Os mortos estão dormindo. O corpo dorme enquanto a alma está aguardando o arrebatamento aqui na Nova Jerusalém. Estamos aqui com um novo desenho falando sobre as 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas são o tempo original de Deus, conforme você vê lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. E vocês verem que essas 7 semanas que estão registradas, mais 62, que termina exatamente aqui, ó, na morte de Jesus no Calvário, porque essas semanas aqui, elas param a contagem, quando Jesus morre na cruz do Calvário. Aqui abre o tempo da graça, no Gólgota. Vocês veem aqui, ó, espaço entre a 69 e a 70. Nós estamos vivendo esse espaço, aguardando o arrebatamento, que é a vinda de Jesus para a cidade. Esse arrebatamento aqui vai se dar a qualquer momento, é chamado de rapto. Vocês podem ver que nós não somos destinados à ira. Esta ira está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E nós vamos esperar Jesus que nos livra da ira futura, tá certo? Então, aqui nós temos a Nova Jerusalém. Segundo a Bíblia, ela desce do céu, desce de Deus do céu. Nessa Nova Jerusalém, nós vamos desfrutar de um tribunal que Jesus nos galardoará nesse tribunal. Jesus vai também fazer da igreja a sua esposa, porque aqui, enquanto nós estamos na terra, irmãos, nós somos a noiva, nós somos a noiva do Cordeiro. Porém, quando Jesus vier em glória, vier para arrebatar-nos a igreja será a esposa do Cordeiro. Então isso acontecerá por causa das bodas. Nós vamos já falar um pouquinho sobre as bodas, porque nas bodas nós vamos cear juntamente com Abraão, Isaque e Jacó, nesse tempo onde todos nós nos encontrarão nos céus. Haverá os galardões, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10, e esse período aqui é chamado, daqui para cá, o período da graça. Nós estamos nesse período aqui, onde estamos aguardando Jesus vir. Então, voltando aqui para as semanas de Daniel. As 7 semanas já se cumpriram, as 62 semanas também já se cumpriram. Então já se cumpriram 49 anos mais 434 anos. O relógio ele para aqui porque Israel não aceita o Messias. Até hoje, todos os que agora aceitam Jesus nesse período são salvos. Deus abriu a todos os povos, lá em João capítulo 1, versículo 11. Mas a todos aqueles que receberam, deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Então nós temos aqui que haverá uma última semana. Qual é a última semana? A semana que é da grande tribulação, que coincide com exatamente a última semana de Daniel. Na última semana de Daniel, vocês contam aqui, ó, 1 vezes 7, porque semanas são 7 dias. Então 1 vezes 7, que dá 7 anos, são 7 anos de grande tribulação. Termina quando vem Jesus.
os 7 anos terminará na segunda vinda de Jesus em glória. Jesus, ele vai vir, irmãos. Tá certo? Como é isso, irmãos? Se lembra das bodas aqui, ó? Das bodas que está aqui, ó, bem aqui, ó, as bodas. Como é que Jesus vai vir? Jesus vai vir assim. Ele veio a primeira vez, nós o aceitamos. Jesus vai vir a segunda vez. E na segunda vinda, tá certo? Que vai vir a segunda vinda, vocês podem ver aqui, ó, a segunda vinda virá depois das bodas. Segundo Lucas, capítulo 12, versículo 36. Então as bodas acontecem antes da segunda vinda de Jesus. Irmãos, é aqui que está o mistério. Se vai haver as bodas e a vinda de Jesus, a segunda vinda é depois das bodas, Lucas 12, 36. Então as bodas ficam aqui, ó, antes da segunda vinda. A segunda vinda acontece depois das bodas. E as bodas é a ceia no arrebatamento. Vocês podem ver isso lá nas parábolas. Vocês podem ver isso, a parábola da grande ceia, onde o rei, ele convida todos a participarem da ceia do seu filho. Então, há 2 parábolas falando sobre a ceia ali nos evangelhos. Então, Jesus veio a primeira vez, ele virá a segunda vez, mas ele virá depois das bodas. Lucas 12, 36. Então, as bodas, ela coincide com o arrebatamento. Nós estamos aguardando essa ceia. Nós não estamos aguardando a segunda vinda em glória, que será depois dos 7 anos. Nós estamos aguardando o arrebatamento, que nós vamos participar da ceia das bodas do Cordeiro. Irmão, lê esse versículo aqui, ó, 36. Você vai confirmar estas verdades. Concluindo aqui, ó, nós temos aqui a contagem das 70 semanas, ela parou nas 69 semanas. Então essa contagem, ela resta a última semana. Essa última semana ainda não iniciou, porque será só após o arrebatamento. As 70 semanas estão determinadas sobre o povo e a cidade de Jerusalém, e não sobre a igreja. A igreja não faz parte da contagem das 70 semanas. A igreja é um povo escolhido no período da graça, que é chamado aqui de mistério, o período da igreja. Ninguém conhece, até Israel também é alheio a esse acontecimento aqui, tá certo? Nem Jesus eles aceitaram. Para muitas das pessoas ainda é um mistério, porque não lê a Bíblia, não tem conhecimento da palavra do Senhor. Então nós temos aqui, ó, que depois nós vamos ver que após as 70 semanas, Deus vai exterminar a transgressão do mundo e de Israel, porque vai haver o milênio. A última semana de Daniel, ela termina no milênio, porque é a segunda vinda de Jesus, tá certo? Porque Jesus vai expulsar Satanás antes que venha o milênio, e todas as nações nesse período, Israel, todos os gentios que estão a favor de Israel, que são a favor de Israel, vão entrar no milênio. Outro desenho aqui, ó. Nós temos esse outro desenho para recapitular. Nós temos aqui as 70 semanas, o fim das 70 semanas, né, que é uma semana, que é o final dela, só resta essa semana, que vai dar certinho com a grande tribulação. Nós temos aqui, antes dessa semana, o arrebatamento da igreja para a cidade. Jesus vai vir, nós vamos para a cidade. Na casa de meu pai há muitas moradas, nós estamos aguardando esse período aqui terminar, que é o período da graça. Jesus desce para arrebatar a igreja. O Calvário, na morte de Jesus, já aconteceu. Estamos aguardando o arrebatamento. Aqui, findou-se a 69 semanas com a morte de Jesus. Os judeus não receberam. Então, irmãos, aqui já está tudo cumprido. Tudo cumprido. Jesus falta vir para a igreja e também falta vir para todas as pessoas, inclusive Israel. Então, haverá nesse período da segunda vinda, chamada a Batalha do Armagedon, que ela vai dar início ao milênio, que será na Terra. A Batalha do Armagedon, ela vai dar para destruir o anticristo, matar todos os inimigos, todos os ímpios, todas as nações que se esquecem de Deus. Assim Deus vai instalar o seu governo na Terra, através da cidade que desce lá de cima, onde João disse: e vi a santa cidade descendo do céu. A cidade está descendo, ela vai entrar aqui nessa região e vai governar a terra através da igreja e de Jesus. É o reino de Jesus que não passará. Esse reino não terá fim.
Louvado seja Deus. A igreja vai governar com Jesus daqui para a terra. As nações, nesse período do milênio, vão andar segundo a luz de Jesus. Porque nesse período aqui, vocês vão ver, futuramente, o sol não vai dar sua luz, nem as estrelas vão dar sua luz, porque o próprio Cristo, o Cordeiro, vai ser a lâmpada. É Ele quem vai clarear a terra. É Ele quem vai clarear todos, inclusive a cidade. A cidade também será clareada. Será clareada por razão de Jesus ter uma luz que é a glória de Deus. Temos aqui um outro desenho, ó, a cidade com 12 portas. Aqui nós temos o arrebatamento da igreja, é outro desenho que nós fizemos aqui. É o arrebatamento, ó, nós temos a primeira vinda, né, que Jesus morreu no Gólgota. Depois a igreja será levada para os céus, onde terá a cidade santa, Apocalipse, onde aqui na cidade vai ver as bodas, terá as bodas com 7 anos, nós vamos estar com Cristo na ceia, né, numa grande mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então vocês podem ler isso lá em Lucas 12, 36, só repetindo aqui, ó, Jesus virá depois das bodas. Então os judeus têm que esperar o Senhor voltar das bodas. Olha que coisa importante, irmão. Os judeus têm que esperar o Senhor voltar das bodas. Nós já estamos nas bodas. Que maravilha. A segunda vinda, ela vai se dar após arrebatamento. O arrebatamento é um fato que está escrito na Bíblia, que nós vamos para o céu. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui nós temos o quê? Ó? Prestar contas com aquele que o serviram. Na segunda vinda, todos aqueles que servem ao Senhor vão ter que prestar conta com ele na sua segunda vinda. Vocês podem ver que o arrebatamento está no meio da primeira e da segunda vinda. Não tem nada a ver com a vinda de Jesus em glória. Por isso que arrebatamento não é a segunda vinda. Arrebatamento termina no céu com as bodas. Perfeitamente isto. Aí vamos aqui, ó. A Bíblia faz diferença entre esses dois acontecimentos. O arrebatamento é a nossa reunião com Jesus, segundo os Tessalonicenses 2:1, para o encontro de Jesus com a igreja nas bodas, as bodas do Cordeiro. Que maravilha, né? Então, será uma festividade, ó, que a igreja vai passar durante 7 anos e vai receber a ceia do Senhor. Se lembra que Jesus falou nesse tempo aqui, ó, da ceia, que Jesus ainda está sem participar? Ele vai participar naquele dia conosco novamente. Hoje ele está sem participar porque ele fez um voto. Ele diz, não participarei mais até aquele grande dia. Olha aí o grande dia. Esse grande dia vai ser aqui, ó, na ceia do Senhor. Todos nós vamos participar com Jesus. Jesus vai quebrar o jejum que ele está tendo hoje de participar do pão e do vinho. Aqui nós temos, ó, que o arrebatamento fala da segunda vinda de Jesus, né? De um todo, falando de um todo, Jesus vai vir para a igreja e depois fala do arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento, ele é a nossa reunião com Jesus, enquanto que a segunda vinda de Jesus é depois do arrebatamento, que fala da grande tribulação. Da segunda vinda de Jesus fala da grande tribulação, fala do Armagedon e fala do milênio. Então a segunda vinda vai ser para isso. Vocês podem ver aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 40, Jesus fala sobre a vigilância de nós vigiar, de uma forma geral. Porém, também as parábolas se referem a Israel. Vocês podem ver isso conferindo aqui em Lucas 12, 40. Nós vamos ver também que lá está escrito, depois da mesma forma. Se ele diz depois da mesma forma, estava se referindo quem? Aos discípulos, que era vós, que somos a igreja, os discípulos. Então, a parábola da vigilância, ela trata de uns acontecimentos que tanto é para o arrebatamento, como é para a segunda vinda de Jesus em glória. Então, a vinda de Jesus, ela requer vigilância. Ela tanto é para a segunda vinda, como é para o arrebatamento. Então, precisamos nós, compromisso, porque Jesus, ele virá. Estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Louvado seja o Senhor.
A nossa lição também vai tratar das virgens, das 10 virgens. Então nós temos aqui mais um desenho para mostrar para os irmãos sobre as 10 virgens. As 10 virgens, qual é o propósito dessa parábola? Nós temos aqui uma noiva que está esperando o noivo. Nós temos aqui, ó, de uma forma geral, esse desenho aqui, ela vai mostrar, ó, tá vendo aí? Como é esse desenho? Como é isto? Nós temos 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas, que são falsas, que essas virgens estão fazendo o que quer e não o que o seu Senhor quer. São virgens insensatas. Nós temos aqui do nosso lado as virgens prudentes, que estão aguardando verdadeiramente o Senhor, tá certo? Porque estão vigilantes, são virgens prudentes. Essas virgens são 5. Porém, se vocês olhar lá no Salmo 45, deixa eu colocar aqui, Salmo 45, versículo 14, nós vamos ver que essas virgens, ela é quem adorna a noiva. Ela pode estar no contexto se referindo à noiva, mas ela não é a noiva. Ela está adornando a noiva para que a noiva não se misture, não entre em pecado, não se vista lasciviamente. Então a noiva está sendo vestida, cuidada para encontrar com Jesus. Porém, essas virgens, ela tem que preparar juntamente com a igreja para se encontrar com o noivo. Então, quando é que Jesus vem? Lá o texto diz, aí vem o esposo, tardando o esposo, virá à meia-noite. Então, a Bíblia diz que ele vai vir. Porém, à meia-noite, a Bíblia não fala que é à meia-noite. Ali se refere, mas à meia-noite virá, aí vem o esposo. Não diz que ele vem à meia-noite, mas à meia-noite, aí vem o esposo. Porém, declara que ele vem. Porém, a Bíblia diz que o noivo tardou. Então, tardando o esposo, o que foi que aconteceu? Essas virgens aqui, que são virgens loucas, não puderam esperar porque faltou azeite nas suas lâmpadas. O problema não era nem o azeite nas lâmpadas, o problema é que elas não tinham o depósito. Olha aqui, a grande diferença das virgens prudentes para as virgens loucas era que elas não tinham o depósito, que era a reserva, o azeite que serviria para que elas aguardassem o atraso do esposo para a esposa, que é a sua noiva. Então, elas não levaram consigo o depósito. As lâmpadas das virgens loucas estavam se apagando. Ó, estava piscando as lâmpadas, se apagando. A qualquer momento ia se apagar. Então, elas pediram azeite às virgens sábias, as prudentes, as verdadeiras, as virgens do arrebatamento. Porém, as virgens tanto tinham lâmpadas acesas, como também tinha o depósito. Esse depósito estava cheio de azeite, porque servia para abastecer a lâmpada, para a lâmpada não apagar o fogo. Então, o que acontece? Temos que ter a nossa lâmpada acesa. E a nossa diferença entre essas virgens para essas aqui é exatamente o depósito, o azeite. Por quê? Porque o azeite representa o nosso coração que está cheio da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é quem nos mantém aceso diante de Deus. Então aqui mais um desenho aí para vocês verem como vai se dar essa vinda e temos que esperar cautelosamente a volta do Senhor. Lembrando que essas virgens aqui, ela pode se referir ao ministério de Efésios capítulo 4, versículo de 1 em diante. Porque o ministério que Deus deu à igreja, esse ministério é composto de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então são 5 ministérios. Esses 5 ministérios servem para falar à noiva que ela se vista bem, falar à noiva que ela use a palavra, falar à noiva que ela ore. Então esses 5 ministérios é quem deve guardar a noiva da corrupção através da palavra, da Bíblia. Então esses 5 ministérios junto com a noiva
prestarão contas durante o arrebatamento. Olha aí, Salmo 45, versículo 14. Vocês vão ver que as virgens é diferente da noiva, porém está no mesmo contexto, aguardando o esposo voltar. Então, as loucas não tinham o depósito, e por isso elas pediram azeite. Me dá do vosso azeite. As prudentes não poderia dar, porque senão ia pagar sua lâmpada, mandou que ela fosse comprar azeite. Porém, quando elas foram comprar azeite, Jesus vem. Jesus vem. Então, irmãos, compre azeite. O que é o azeite? Seja cheio da palavra, seja cheio de Bíblia, compre livros, CDs, compre aí muitas coisas que vão te ajudar ao conhecimento da palavra. Faça curso de teologia, faça a vontade de Deus, procure orar, procure fazer as coisas que estão escritas na Bíblia, porque se faltar azeite, falta luz. Falta luz. Não adianta ter luz sem azeite. Não adianta ter lâmpada se não tiver azeite. Precisamos ter tanto depósito quanto a lâmpada. Tem crente que só tem a lâmpada, só tem luz, mas só que ela vai estar se apagando. Então precisamos do abastecimento da palavra do Senhor. Hoje, infelizmente, muitos cultos não tem mais doutrina, não tem mais ensino, então pode ficar no arrebatamento. Temos que ter o cuidado, porque lâmpada acesa, que está se apagando, não é motivo de ser arrebatado. Tem que ter cuidado com a lâmpada, porque ela não pode se apagar. Esse aqui é mais um desenho que eu estou mostrando para os irmãos, para ver aí como é que fica a sua aula. Um outro desenho aqui, ó, recapitulando aqui. O noivo vem, tá aí a noiva, porém nós temos 5 virgens, né, que elas vêm, porque elas vão ser arrebatadas juntamente com a vinda de Jesus, tá certo? Jesus vai vir para essas 10 virgens, porém 5 estão despreparadas, 5 estão preparadas, porém Jesus não vem casar com pessoas, Jesus vem casar com a igreja, porque Jesus ele não é um polígamo, ele não vem casar, né? Literalmente, ele vem casar com a noiva, que é no contexto geral, todos os santos salvos em Cristo Jesus. Então, as 10 virgens têm as suas lâmpadas. Mais um desenho aí para tu ver, que refere-se aqui ao ministério, os amigos do noivo, né? Nós vemos aqui que é a mesma condição que João Batista teve, essas prudentes, porque João Batista estava preparando o caminho do Senhor, e nós temos que preparar a noiva para encontrar com Jesus. Todos nós temos que preparar a noiva. Como é que se prepara? Com a vasilha. A vasilha. Aí nós temos aqui um relógio. Por que esse relógio? Porque há uma parábola dizendo que Jesus pode vir na segunda vigília. Né? A vigília é a noite. E a noite tem 4 vigílias. Nós temos aqui de 12 às 3, de 3 às 6, de 6 às 9. Então a primeira vigília é de 6 às 9 da noite. A segunda vigília é de 9 às 12 da noite. A terceira vigília é de 12 da noite às 3 da madrugada. Tá certo? E assim sucessivamente. Então nós vemos aqui que Jesus vai vir na hora em que não pensais. Se na primeira vigília, que a primeira vigília é muito fácil. Jesus vai vir, todo mundo está aqui esperando Jesus no culto, glória a Deus, aleluia. Então fica muito fácil aqui na primeira vigília. Então, de 9 às 12 já fica mais difícil. Aí já complica mais aqui já está dificílimo. Então como é que está a nossa vida diante de Deus? Diante do Senhor. Então temos que ser bem-aventurado, porque quando vier o Senhor, achar servindo assim. Servindo como? Na oração, no jejum, na palavra. Cuidado, porque Jesus pode vir em um momento que você não espera. Principalmente, exatamente nesses momentos aqui, que não tem culto na igreja. A igreja tem culto de 6 às 9 da noite. Então temos que ter o cuidado para nós não perder a volta de Jesus. Vamos aqui concluir com esse último desenho aqui, ó. As 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Então, enfatize muito aqui, ó, o depósito, a vasilha.
Todo cristão tem que ter o depósito. Irmão, é difícil orar, é complicado ler a Bíblia, é difícil nós estarmos no culto, mas se nós não tivermos a oração, a leitura da Bíblia, se nós não formos ao culto, cultuar o Senhor, nós não podemos subir, nós não podemos encontrar. Então, as 10 virgens, 5 tinham oração, 5 tinham a leitura da Bíblia, 5 tinham, eles iam para o culto. Então, o depósito se refere a isso. Então, professor da escola bíblica, coloque